Fala galera, beleza? Eu sou Eduardo Bonfim e sejam muito bem-vindos de volta ao Espiritismo em mais de 5 minutos. Galera, a gente vai continuar o vídeo de hoje contando a história de como eu cheguei no Espiritismo e a minha relação com a mediunidade. Chegamos no ponto da mediunidade. Mas antes, queria dizer para vocês o seguinte, vocês viram que tem vídeo bônus? Tem vídeo bônus. Assistam lá o vídeo bônus, foi uma palestra que eu fiz para a União Espírita Mineira com o tema Amor ao Próximo. Tá muito legal, a gente postou no último domingo, beleza? Então, pessoal, vamos lá. Já aproveitando, se inscreve. Nossa, gente, se inscreve porque tá sendo muito legal. Se inscreve para não perder as coisas. Curte, compartilha, comenta aqui embaixo para eu saber o que é que vocês estão achando, o que é que vocês estão gostando. Vocês viram que eu mudei até a iluminação? Mudei a iluminação aqui de trás, já coloquei mais elementos na nossa estante de livros. Enfim, galera, tudo isso para trazer de uma forma muito mais divertida e muito mais leve para vocês. Então vamos lá, vamos pro vídeo, hein? O nosso vídeo de hoje é para continuar contando que quando a minha ortodontista orientou, que ela conversou com minha mãe e tal, que eu estava junto, ela falou, a gente procurou o atendimento fraterno e foi lá na Casa Espírita, no Centro Espírita Flor do Canteiro, lá em Salvador. E aí, chegando no atendimento fraterno, nós fomos muito bem acolhidos e recebidos por Maria José, que era a atendente fraterna do dia, e ela preencheu com todas as informações que eu estava levando relacionadas à minha questão da dor de cabeça, das crises de enxaqueca, como eu me sentia. E aí ela deu algumas orientações básicas para a gente, que eram diretrizes da casa e que normalmente são essas as orientações que o atendimento fraterno passa mesmo. Assistir palestras, beber água fluidificada, fazer leituras edificantes pelo menos uma vez por dia e buscar sempre estar renovando bons pensamentos. Ao mesmo tempo, ela nos orientou que a ficha iria passar por uma avaliação. Ou seja, que essa ficha seria encaminhada e explicou que quem fazia essa avaliação era a própria equipe espiritual, que dava retorno informando qual seria o tipo de tratamento que eu, no caso, passaria. Ou seja, se seriam passes, quantos seriam, quantas reuniões públicas eu deveria assistir no mínimo, se teria implantação do evangelho no lar ou não. Esse tipo de situação. Então, ela deu todas essas orientações e encaminhou a ficha. Acho que mais ou menos uma semana depois, veio o retorno da ficha e na orientação estava lá. Vai passar por tantas quantidades de passe, vai assistir tantas reuniões públicas, tantas palestras, vai fazer parte de grupos de estudo e também está sendo encaminhado para reunião de desobsessão. Só que não eu presencialmente. Era uma reunião de desobsessão, a gente vai aprender esses termos mais para frente. Era reunião de desobsessão em meu favor, só que eu não participaria, tá? E aí veio um complemento, uma observação nessa orientação. Porque a equipe espiritual entendeu que a busca que eu estava tentando naquele momento era para entender o que é que estava acontecendo comigo. Então eles colocaram lá o seguinte: aproveitamos para informar e orientar que este jovem passa por todas essas situações físicas porque a mediunidade dele eclodiu, ou seja, a mediunidade aflorou. Porém, não é responsável colocar um jovem tão novo para atuar diretamente na área da mediunidade. Isso tudo acontece com ele porque ele não sabe lidar. Essas energias não estão sendo canalizadas para algo que o auxilie. E aí, com tanta concentração de energia, e ele não sabe lidar com essa concentração toda de energia, ele termina passando mal e sofrendo fisicamente algumas questões que vão ser tratadas durante o tempo, com os passes, com os estudos, com as reuniões públicas, com a implantação do evangelho no lar. E assim foi feito.
Só que aí entram inúmeras outras questões. Como eu falei com vocês, lá no centro tinha acabado a evangelização. É muito comum que uma pessoa jovem, assim como era o meu caso, quando eu tinha 12, 13 anos, é muito comum que a gente encaminhe para a evangelização, para a juventude e tal. É muito comum. E lá a gente vai dando as orientações, vai dando as diretrizes, mas vai atuando com o jovem lá na evangelização. Só que nesse centro, a evangelização estava desativada. E esse foi o grande ponto. Por quê? Porque só existia grupo de estudos para adulto. E aí eu tenho que relembrar aqui a pessoa que foi fundamental para esse processo. Minha tia do coração, Cristina Argolo. Ela foi extremamente importante. Cristina Argolo era a coordenadora do departamento mediúnico e do departamento de estudos da casa, na época. Ela também tinha sido uma das fundadoras do Centro Espírita. Mas a função que ela ocupava era essa, de coordenadora dos grupos de estudo e coordenadora do grupo mediúnico. E ela foi a pessoa que brigou dentro da diretoria para que eu e outros jovens também fizéssemos parte dos grupos de estudos voltados basicamente para os adultos. Então foi nesse momento que nós passamos a integrar os grupos de estudo iniciantes, que era o grupo de estudos que fazia estudo tanto das obras básicas, mas também fazia estudo de O Livro dos Médiuns, que está aqui atrás de mim. Vocês estão vendo aqui, desse meu lado aqui. Aqui ele. E aí, pessoal, ela nos auxiliou nesse processo porque a diretoria não queria liberar que jovens participassem. Existe um questionamento muito grande. O jovem não pode, porque a energia e tal, e tal, e tal, e tal. Só que ela disse, não, eles vão entrar no grupo de estudos e eu vou dar o suporte que eles precisam. E foi exatamente assim. Então, isso foi muito fantástico. Com o passar do tempo, com o passar dos anos, eu fui estudando, eu estudava demais. Toda a minha base de estudo, de conhecimento, tanto de mediunidade como de doutrina espírita, toda a minha base veio desses grupos de estudo que eu fiz parte. Até os meus 14, 15 anos, eu estava nesse grupo e a equipe espiritual já havia autorizado um grupo de pessoas a participarem também dos grupos de estudo mais avançados, mesmo não tendo concluído um módulo iniciante ainda. Por quê? Por conta do desempenho, da participação, da atuação. Ao mesmo tempo que liberou essas pessoas para fazer curso de passe, curso de atendimento fraterno, curso de recepção, curso de dirigente de reunião pública das palestras, aquela pessoa que faz a leitura, que faz a prece inicial, que apresenta o palestrante, e também para atuar dentro do passe. Acho que eu falei isso para vocês. Então, tudo isso foi importante para a gente. E quando eu pude ir para os grupos avançados, é que foi assim algo que me ampliou ainda mais os horizontes e as visões. E aí, quando eu tinha por volta dos 16 anos, eu comecei a participar dos grupos de reunião de educação mediúnica. Para quê? Para aprender a teoria, porque a gente fazia um estudo teórico antes, e também vivenciar a prática. Só que eu vivenciava a prática não exercitando, não colocando em prática a mediunidade em si, mas sim através dos estudos teóricos e como observador. Com o passar do tempo, eu fui estudando, fui me aprofundando, e por volta dos 18 anos foi que eu comecei, de fato, a atuar como médium dentro das reuniões mediúnicas. Entre os 16 e os 18 eu atuei como doutrinador, como passista, aplicando passe na reunião mediúnica, fazendo vibração, momento de prece e também como observador, fazendo anotações e aprendendo ainda mais sobre a mediunidade e as informações que aqueles espíritos estavam trazendo. Então, pessoal, esse foi um momento que tudo isso se expandiu na minha cabeça. E foi assim que eu entrei e criei essa relação
com a mediunidade de fato, mais direta, né? Num processo muito mais direto. E aí, nos próximos vídeos, eu vou contar para vocês duas coisas. O próximo vídeo, especificamente, eu vou falar sobre a gestão no centro espírita, a minha participação na gestão do centro espírita, e vou contar para vocês também uma treta que aconteceu aí, não minha, mas da trabalhadora da casa, lá do centro espírita, que estava inconformada que tinha um jovem que estava aprendendo tanto e assumindo tantas tarefas e responsabilidades dentro da casa espírita, e ela, que tinha tanto tempo assim, não estava atuando. E eu vou contar isso para vocês. Obviamente que para você saber isso é só assistindo o próximo vídeo. Então, galera, aproveita esse momento, já curte, compartilha, não deixa de se inscrever e ativar as notificações para você receber e saber exatamente o momento que o vídeo vai chegar e está disponível para vocês. Beleza? Então é isso, galera. Até o próximo vídeo. Um grande beijo e tchau!